Olá malta, bem-vindos ao Dice Talks, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz grandes entrevistas com as principais personalidades do mundo dos jogos de tabuleiro, num formato casual e divertido que já estão habituados. Na Dice Talk convidamos uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro para vir partilhar connosco a sua paixão e visão deste hobby que todos nós adoramos. O meu nome é João Silva e hoje tenho o enorme prazer de estar a falar com talvez o convidado mais multifacetado que já passou por este podcast. Para além de conhecido de relações públicas na área dos jogos de tabuleiro, hoje está aqui connosco, sobretudo como um entusiasta board gamer, 2, um criador de jogos e 3, um campeão de competições mundiais de board games. E se virem o seu perfil de BGG, ainda temos lá mais coisas descritas, mas vamos tentar focar-nos hoje nestas 3. Claro está, estou a falar do Ricardo Gomes. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para participar na Dice Talks. Olá, João. Olá, João. Obrigado eu. Vamos a isto. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Ricardo, olha, depois desta introdução, de apresentar-te como multifacetado, achas que vamos conseguir facilmente falar de ti como o único Ricardo, o Ricardo board gamer, criador de jogos, campeão, ou achas que vamos ter que fazer aqui um divide and conquer nesta curta conversa para conseguirmos abordar tudo dentro do tempo que temos? O que é que achas? Podemos fazer a divisão, mas creio que não seja a coisa mais necessária, porque acima de tudo são jogos de tabuleiro e uma paixão grande por o jogar e por tudo aquilo que os envolve, portanto não, pode não ser necessário. Ok, então olha, como ponto de partida se calhar propunha começarmos pela componente board gamer. Tive a oportunidade de espreitar o teu perfil de BGG e para quem tiver interesse depois nós partilharemos. Termina com RJ Gomes. O teu perfil, tu dizes que tens 1373 jogos. Não sei se calhar tinhas essa noção ou não. 1373 no total. Esse perfil tem uma falsidade, como a falsidade de toda a gente, que é todas as expansões estão lá metidas, atenção. Portanto, se calhar são itens, mas não são propriamente jogos. 1373 itens catalogados. Devem ser 1000 e qualquer coisa, ou muito perto disso. Se bem que mesmo assim, cada vez que faço uma pesquisa aqui na coleção, encontro sempre meia dúzia que não os expus. E há ali uma dúzia ou coisa assim de jogos que simplesmente não os encontro listados por mais procuras que façam. Isto tanto nos jogos como mesmo nas expansões. Também me acontece e não tenho de longe assim tantos como tu. Mas olha, achas que com tantos itens consegues dar-nos uma ideia de quais são os teus jogos favoritos ou tipos de jogos favoritos? Claro. Sim, tenho plena noção disso. Normalmente são os jogos que têm uma componente de sorte muito reduzida, mas existente, e que dependem acima de tudo de um elevado nível estratégico e que são para desfrutar com 3, 4, 5 jogadores. Ou seja, normalmente não vou tanto para os jogos a 2 e normalmente a componente estratégica tem que ser muito forte e a sorte extremamente reduzida. Depois, claro, temos os nossos jogos favoritos, mas eu creio que ali na minha lista de top 3, 4, 5 eles acabam por ser todos muito, muito semelhantes. Há uma característica engraçada que é, portanto, 4 do top 5 são editados originalmente pela Hans Englund e nenhum é Carcassonne. Ok, interessante. Se calhar vamos falar de alguns hoje na nossa conversa, vamos ver. Ok, força. Passamos por alguns deles. Muito bem. Obrigado por partilhares. Tu és criador de 3 jogos. Para quem não sabe, o Garum, o Douro 1872 e o Fado, todos eles editados pela Pitágoras. Queres partilhar um pouco daquilo que conseguires, do processo de criação de um jogo, sobretudo pensando nos nossos ouvintes, alguns que até tenham ideias para criar um jogo, mas não sabem como começar ou não sabem realmente o esforço que os espera de tentarem criar um jogo? Bem, acima de tudo, temos de ter uma ideia e acreditar nela. Ou seja, a partir do momento em que achamos que a nossa ideia não é grande coisa, se nós somos os primeiros a achar isso, é deixá-la de lado. Há tanta ideia por aí, há tanto protótipo que, de facto, só aqueles que forem minimamente publicáveis, minimamente jogáveis por quem os comprar, é que fazem sentido dedicar-nos a eles.
Depois é fazer imenso teste e sair o máximo daquilo que é o círculo habitual dos jogadores. Ou seja, se nós jogamos sempre com as mesmas pessoas, aquilo que lhes agrada vai agradar sempre, aquilo que não lhes agrada nunca vai agradar. Além do mais, se essas pessoas são pessoas que nós conhecemos muito bem, vai haver de certa forma uma grande resistência dessas pessoas a dizerem-nos mal ou a apontarem-nos defeitos, pelo que não só nos valorizam um produto que se calhar não é assim tão valorizável, como também não nos acrescentam grande coisa, apesar das repetidas partidas que possamos fazer. Portanto, é até testar o jogo o máximo e testar o máximo sempre com pessoas cada vez diferentes, recebendo grande variedade de comentários e fazendo desses mesmos comentários a fonte máxima de ajustes ou até de alterações no próprio jogo, porque quem decide se um jogo é bom ou não é o autor, são os jogadores. Primeiro que tudo é o editor que pode acreditar nele, mas depois se as pessoas que jogam não gostarem, o jogo acaba por ser um fiasco. Portanto, claro, testar muito e aceitar a opinião das pessoas e tentar ajustar, tornando o jogo, não fugindo àquilo que é a imagem que o autor pensou para ele, nem o editor, mas tornando o jogo também do agrado de quem o está a jogar, porque acima de tudo um jogo é como um filme é feito para que as pessoas o vejam e um jogo é feito para que as pessoas o joguem. O jogo como bibelô por si só não faz qualquer sentido, portanto há que pensar acima de tudo em quem vai usufruir dele, e quem vai usufruir dele são os jogadores. O que é que, para além de testar com pessoas variadas, de ouvir as várias opiniões e os feedbacks, imagina que eu tenho um protótipo, como é que me recomendarias começar? A jogar com pessoas que conheço, ou tentar ir a grupos onde possa experimentar o protótipo, ou começar logo o contacto com editoras, ouvir o feedback e depois sim fazer os testes com pessoas reais? Primeiro com as pessoas que conheces bem, com o teu núcleo, porque qualquer primeiro ajuste até teres aquilo que se pode considerar um jogo após o processo de uma ideia deve ser feito com o teu grupo de controle, porque nessa fase uma crítica forte pode destruir até a vontade de o fazeres, não só desse jogo como de outros. Pois. Portanto, deves começar com o teu próprio grupo, limar o teu jogo com o teu próprio grupo e a tua família. A partir do momento em que achas que o jogo já está apresentável, então apresentar a muitos outros jogadores. Quando tiveres a certeza que tens muitos jogadores a gostar do teu jogo e o nível de comentários negativos e o nível de acréscimos e de pedidos de ajuste e de sugestões começar a ser muito reduzido, tu vês que tens um produto quase final. Aí sim deves entrar a contactar com as editoras, porque contactares com as editoras desde o início é estares a destruir-te a ti próprio, destruir o teu nome e de certa forma a empatar o trabalho dos outros, porque eles também têm mais que fazer. Excelentes dicas, Ricardo. Não sei. Dicas pelo um menos, bocado frontais. Pelo menos para ti funcionou. mas dicas. Sim, os meus jogos eu desenvolvi-os ao longo de toda a década, portanto houve ali uma altura em que eu até me via mais como autor de jogos do que propriamente como jogador. Com o passar dos anos começou a haver um equilíbrio cada vez maior e a verdade é que eu gosto muito de jogar. E portanto, como gosto muito de jogar, desde que praticamente fui, como é que eu ia dizer, forçado a deixar as competições, ainda gosto mais de jogar e aproveito para jogar outras coisas, porque naquela altura eu jogava muito do mesmo. E portanto, como agora jogo mais e outras coisas, não sinto tanta necessidade do escape de ser autor. E na verdade tenho dedicado cada vez menos a esse campo. Mas são áreas que gosto muito, claro. Adoro jogar e tudo o que está relacionado. Portanto, basicamente, um desportista, antes de atingir algum sucesso, tem que treinar bastante. Portanto, nos jogos de tabuleiro é a mesma coisa. E depois de se atingir algum sucesso, vai-se para dirigente, ou para treinador, ou simplesmente comentador, ou se é que se gostar, mas já não se faz tanto. De certa forma pode ser isso, não sei. Aqui se calhar tudo um pouco mais em simultâneo, mas... Okay. Sei, gosto de jogos, quem sabe, como referiste treinador, um dia possas também treinar futuros criadores, ou fazer um coaching.
É possível, mas não, também não me vejo nesse papel. Vejo-me muito, muito, muito facilmente a voltar a um projeto nacional de criadores de jogos que houve no início da década passada, que é parte da base de grandes autores que entretanto surgiram. O Manuel, o Vital, o Alexandre, muita gente que fazia parte desse grupo, onde inclusivamente até está o Bruno Ribeiro, portanto, muita gente que na altura se juntava para jogar protótipos e dos quais ou todos ou quase todos tiveram jogos editados e muitos deles jogos de sucesso. Vejo-me mais nessa parte do que propriamente como treinador. Como treinador de jogos, isso sim. Agora como treinador de criadores de jogos, formador, aquilo que queira-me chamar, não tanto. Usaste a expressão década quando te referiste ao facto de Sim. durante a década estiveste a criar jogos. Para ti, a duração do processo criativo, também para dares a entender aos nossos ouvintes, portanto, a partir do momento em que começas a pensar, por exemplo, no Garum, na ideia do Garum, ao momento em que ele está nas lojas, este processo todo para ti durou quanto tempo? Durou desde novembro de 2011 até outubro de 2019. Portanto, foi praticamente 8 anos. Achas que é um average normal do processo de criação ou partiu de... Creio que foi um pouco mais longo do que aquilo que seria o normal. Mas ele passou por algumas mudanças. E aqui a questão principal está quando submeti o jogo ao Troféu Arquimedes, o principal concurso internacional de criação de jogos, está sediado em Veneza, em Itália. Ao submeteres o jogo, existe uma cláusula que diz que se o teu jogo fizer parte da seleção oficial, ou seja, dos últimos 30, eles ficam com os direitos do teu jogo durante 2 anos, não com os direitos absolutos, mas com os direitos de comercialização do título. Ou seja, são eles que vão tentar encontrar uma editora para editar o teu jogo. E portanto isto reteve ali o jogo durante algum tempo, e mesmo depois desse período, se quiseres ser tu a tratar do processo, tu tens que pedir os teus próprios direitos de volta. É simplesmente dizer que a partir desse período já os podes pedir. E portanto foi preciso tudo isto, e isto atrasou ali o processo de certa forma. Mais 2, 3 anos. Mas se ao chegares lá e ao conseguires isso, de certa forma tens também ali a garantia de que tens um produto de valor, porque neste caso do concurso foram mais de 150 jogos submetidos a concurso. Ele foi seleção oficial. A partir desse momento é uma questão de tempo até conseguires um editor, ou podes eventualmente por ti próprio querer procurar um editor. No caso do Garum, tem uma outra razão para ele ter levado mais tempo, isto independentemente de ser um jogo de valor ou não, que aparentemente é, a julgar pelas críticas. Ele, na sua base, era um jogo absolutamente abstrato. O protótipo que foi desenvolvido até 2018 foi sempre abstrato na sua essência. Eu acreditava que o jogo conseguiria vingar como um ingenious, como um genial, e sem necessidade de um tema. E portanto foi nesse último ano, preste a entrar na Pitágoras, que transformei o jogo num worker placement, e ele passou de facto a ter essa componente, porque a diferença principal que aqui se passa é que desde que ele passou a ter um tema, os jogadores passaram a pontuar apenas linhas onde tinham trabalhadores, enquanto antes pontuavam todas as linhas do jogo, não era necessário colocar trabalhadores. Isto tornava o jogo mais denso, tornava o jogo com maior analysis paralysis, tornava as contas finais um pouco mais demoradas, e portanto foram precisos alguns ajustes. Ao transformá-lo ali num worker placement, ele transformou-se ainda mais num Eurogame, e fugiu àquilo que seriam as suas raízes, que seriam uma linha mais ingenious ou mais blocos. Facilitou a sua edição. Hoje em dia o mercado dos abstratos de raiz é um mercado que não está muito prestigiado, e quando sai um jogo como um Blocks, um Quirkle, um Genial por natureza, regra geral as pessoas até se surpreendem, porque
há uma reputação má sobre esses jogos. Ok. Referiste que o teu primeiro protótipo era um protótipo abstrato. No entanto, partilhas publicamente também que és de Setúbal e, portanto, o tema do Garum é um jogo que está relacionado com a expansão romana nas zonas costeiras lusitanas, e o Douro, por exemplo, é sobre a praga da filoxera, que em 1872 atacou o Vale do Douro e dizimou a população do vinho. Ou seja, tu pensas primeiro no tema do jogo e por alto e depois tentas fazer uma mecânica que se adapte, ou crias, lá está, o protótipo abstrato e depois de alguma forma aparece o tema do jogo? Todos eles têm uma base abstrata por baixo, creio que isso é quase indissociável de qualquer Eurogame, mas acima de tudo também dos meus. Todos eles tiveram uma outra temática, de resto o Garum, portanto, era mesmo abstrato. Foi instantes antes, semanas, se calhar nem um mês antes de o mostrar ao David, que levou a grande adaptação. Inclusivamente o David nunca o teve na mão como o David Mendes, editor da Pitágoras, nunca o teve na mão como jogo temático, ou seja, mesmo o último protótipo que ele viu era absolutamente abstrato. No entanto, já lhe tinha sugerido o próprio tema e depois levou ali umas nuances históricas da equipa das próprias ruínas e, claro, do David, que é um historiador por excelência. Em relação ao Fado, o Fado era um jogo com uma base abstrata forte ou fortíssima, mas o tema era espacial, portanto ele tinha um tema, mas um tema diluído, e entretanto o David é que o viu como um jogo de fado e depois demos ali umas pequenas nuances. Mas se há algum que a componente tema que tem é acima de tudo derivado da ideia e da capacidade de adaptação ao tema do editor, é o Fado. O Douro era um jogo que certamente tinha uma base abstrata, mas até era dos três o mais temático. Era um jogo sobre o Halloween e entretanto o David queria um jogo sobre a produção do vinho do Porto. E andei ali uns meses a trabalhar no jogo. O jogo chamava-se Trick or Treat. Há fotos dele como jogo de Halloween no Board Game Geek. E portanto a adaptação, eu creio que de todos até é o mais temático. Mas essa adaptação foi a partir da ideia de gosto muito da mecânica, gostava que transformasses isto num jogo sobre o vinho do Porto. E claro, depois com muito limar de ideias e de termos e de componente histórica da parte do David, o jogo acabou por sair como saiu. Muito interessante. E pela tua explicação, se calhar não é assim tão difícil um dia aparecer um Trick or Treat no mercado. A mecânica já está construída. Ele, por acaso, se fores ver ao Board Game Geek, até já existe, não é meu, mas já existe, portanto também era um tema já recorrente, um tema inclusivamente com o próprio nome editado. De qualquer das formas, será sempre difícil, porque a essência do jogo está toda no Douro, ou seja, foi mesmo uma adaptação mais ao tema, em termos de temática, do que em termos de jogo. Do Fado a mesma coisa e do Garum a mesma coisa, ou seja, não foram partes de jogo e não foram como é que eu explico? Não é uma parte do jogo que foi usada para fazer o produto final, e portanto eu creio que será sempre muito, muito difícil fazê-lo, até porque aí sim eu precisava de pedir umas dicas, umas lições fortes ao Rainer Knizia, porque ele consegue vender o mesmo jogo semana após semana, mês após mês. Ele muda ali uma coisa e aquilo parece um jogo diferente, e portanto aí sim, nesse campo sou um inútil. Não sei fazer, portanto não vejo ponta para o fazer. Mas obrigado, João. Acho super interessante como se consegue, em cima de uma coisa completamente abstrata, colar um tema, e quem não está à espera parece que as coisas encaixam sempre perfeitamente, não é? Acho super interessante como é que isso é feito. E todos nós conhecemos pelo menos um ou outro exemplo de um jogo em que o jogo pode ser sobre o espaço, mas claramente se fosse sobre dinossauros funcionava na mesma, se fosse sobre fruta.
Por exemplo, Space Base para mim é um jogo que é claro que aquilo era espaço, naves, mas podia ser outra coisa qualquer. O tema do Mas jogo não tem nada a a ver. maior parte dos jogos tem essa parte. Se veres o grande jogo do momento, o Cascadia, é uma base Por acaso nunca abstrata. joguei. Não consigo comentar porque ainda não tive a oportunidade. Corre. Para esta gravação e vai jogar, porque de facto é excepcional. Então dá-me só aqui um minuto, com licença. Não, estou a brincar. E não é de vir nem Pitágoras, atenção. Boa. Olha, não vou fazê-lo, não vou seguir a tua recomendação porque acho que vamos ter aqui algo mais interessante para falar, que é Ricardo Gomes Vamos a isto. como campeão. Ricardo Gomes como campeão. E portanto, atendendo ao teu histórico que partilhas publicamente, como vou-lhe chamar de jogador profissional e corrijo-me aqui se é o termo mais correto ou não, para me referir àquilo que é o teu currículo como jogador e campeão. Olha, eu nem sei bem para onde é que começar, mas só para dar uma ideia aqui aos nossos ouvintes, tu és campeão do mundo de Stone Age, semifinalista do Campeonato do Mundo de Carcassonne, semifinalista do Campeonato do Mundo de Catan, a nível olímpico, e já vamos entrar aqui em detalhe para explicar o que é isto do nível olímpico, bicampeão olímpico de Catan, campeão olímpico de Stone Age, campeão olímpico de Carcassonne, campeão olímpico de Marco Polo, campeão olímpico de Ticket to Ride, campeão olímpico de Coal Baron e a nível nacional, pentacampeão nacional de Carcassonne. Entre outros títulos que convido toda a gente a explorar no teu perfil. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes possam estar neste momento a pensar: olha, eu nem sabia que havia campeonatos nacionais ou mundiais de jogos de tabuleiro. E neste momento sabem que tu és já campeão e pentacampeão de todas estas coisas que referi. Consegues introduzir-nos superficialmente a este mundo competitivo dos campeonatos de jogos de tabuleiro? Para explicar-nos o que é isto. Consigo. João, vamos lá tentar fazê-lo. Ora, primeiro que tudo, desde muito pequeno que jogo. Portanto, a paixão pelos jogos é muito grande. E seguia as páginas web de diversas editoras que visitava com alguma regularidade. Jogava com paixão e sempre que podia com a família e amigos. E um dia, numa dessas páginas, vejo uma publicação que dizia o melhor jogador nacional de Catan será rei num castelo na Alemanha durante 3 dias. Pronto. Ele despertou-me a atenção, claro, adorava jogos de tabuleiro, e fui ver. E era Catan. A notícia saiu com 2-3 meses de antecedência da realização do Nacional. A notícia no próprio site da Devir. Isto estamos a falar do verão de 2010. E o Catan era um daqueles jogos que eu tinha em casa há 2, 3, 4 anos e não tinha jogado. E isto, para mim, foi uma janela absolutamente nova. Isto porquê? Porque eu sabia da existência da Mind Sports Olympiad desde 2004, 2005, a altura em que eu comecei a jogar Stratego com grande afinco. Na altura um jogo para 2, um jogo que me tinha marcado ali a minha adolescência e comecei a jogá-lo já com outro nível e gostava muito, nessa altura, de ter ido à prova de Stratego da Mind Sports Olympiad. E andei ali uns anos em que tinha isso em mente e olhava para o calendário e pensava ir a mais uma ou 2, mas nunca tinha ido. E para mim esse era o ponto de referência em termos de competições de jogos de tabuleiro. Depois, quando surgiu esse campeonato nacional, isso abriu-me uma porta. Abriu-me uma porta porque finalmente havia campeonatos nacionais de alguma coisa que não xadrez damas. E isso levou-me a experimentar o jogo. Joguei o jogo com a família, joguei o jogo com os amigos. Inclusivamente comecei a jogar online, coisa que não fazia. E nesses 2 meses desenvolvi competências ao nível de chegar lá e olha, alguém havia de ganhar, nunca tinha havido outro. E calhei ser eu. Pronto, é sinal que não era assim tão mau. Fui jogar o Mundial foi coisa de 2 meses depois e nesse espaço de tempo joguei muito Catan. Cheguei ao Mundial, eram 60 jogadores, 50 e qualquer coisa, 60, e fiquei em 17º lugar, portanto fiquei na posição do que não passa às meias finais. Foi muito duro,
mas ao mesmo tempo mostrou-me duas coisas. Primeiro, mostrou-me que se calhar não era só o maior da minha aldeia, e depois mostrou-me que mais um pouquinho e se calhar conseguia passar ao nível seguinte. Com isto continuei a jogar Catan. No ano seguinte veio o europeu, creio que fiquei mais uma vez na 17ª posição, portanto reforçou a ideia. Entretanto, em 2012 a mesma página anuncia que ia haver o Nacional de Carcassonne. Ora, Carcassonne aí já é diferente, era um jogo que eu já jogava desde meados da década anterior, portanto em 2012 já levava se calhar 6, 7 anos a jogar Carcassonne. Já entretanto também jogava Carcassonne online, porque a porta do treinar online para Catan tinha aberto isso tudo. Fui ao Carcassonne mais uma vez, ninguém tinha sido campeão, alguém havia de ser, ou por sorte ou por mérito lá fui eu. Voltei ao Mundial, nos 30 e tal jogadores fiquei em 10º ou 14º, uma coisa assim do género. Portanto, voltei a ficar na primeira metade e bem ali perto dos lugares que passavam à fase seguinte. Isto estimulou, fui para aí afora e até 2006 joguei todos os nacionais de Catan, cheguei sempre à final, joguei todos os nacionais de Carcassonne, cheguei sempre à final, aliás ganhei esses todos. E entretanto fui sempre participando em mundiais, em europeus. No meio disto, em 2015 surgiu a hipótese de ir pela primeira vez à Mind Sports Olympiad. Já não fui só para jogar o Stratego e mais qualquer coisa, fui para jogar tudo. A Mind Sports Olympiad tem sempre centenas de jogadores. Nesse primeiro ano fiquei em 4º lugar naquilo que eu mais queria, eram os Eurogames. E mais uma vez foi ver, olha, se calhar até estou bem posicionado no meio disto tudo. Um 4º lugar é um lugar do pódio e por aí, pronto, foram todos os anos seguintes, até que em 2018, e já não jogava aos nacionais cá, porque passei entretanto a organizá-los, até que em 2018, à 4ª tentativa, tinha sido 4º em 15, 3º em 16, 2º em 17, ganhei o Campeonato do Mundo e daí até cá passei a participar em competições apenas muito esporadicamente, e mais a nível online até. Portanto, vamos ver, o bichinho está cá e a qualquer momento apetece-me apanhar um avião e ir para uma coisa dessas, portanto pode ser que em dias, semanas haja alguma notícia. Ok, fico. Espero ter contextualizado a coisa. Fico não sei se ajudei, mas olha, uma coisa também para dizer é que, sem ser a malvada pandemia, os campeonatos nacionais desde 2010 nunca mais pararam. Portanto, Catan desde essa altura e Carcassonne desde 2012, e continua a haver portanto, os campeonatos, hoje já num nível muito mais profissionalizado. Ninguém é profissional, mesmo eu fui semi-profissional durante muitos anos, porque para ter algum rendimento a partir destas atividades, a partir das formações que dava, das demonstrações que fazia, sessões de autógrafos, o que quer que fosse, tinha que passar recibo para poder receber. Portanto tive que me coletar, passei a ser jogador semi-profissional. Até este dia nunca deixei o meu trabalho simplesmente para jogar. Não que não tenha pensado nisso muitas vezes, tive imensa vontade de o fazer, mas preferi sempre o passo mais seguro. Mas para quem simplesmente quer experimentar uma coisa destas, hoje os nacionais são muito mais fáceis de entrar, porque as qualificativas são divididas pelo país. Portanto é participarem numa qualificativa. Se nessa qualificativa tiverem bons resultados, vão ver se têm bons resultados nacionais. Se tiverem bons resultados nacionais, então o céu é o limite. Vão lá fora e deem o melhor de vocês, porque todos nós em Portugal gostamos muito de alegrias e, portanto, tragam-nos mais alegrias a todos nós portugueses. E salvo erro, eu tenho visto muito partilhado nas redes sociais, neste momento que estamos a gravar, os campeonatos estão a acontecer, correto? Pelo menos de Carcassonne, tenho visto. Sim. Portanto, é o momento ideal, quem estiver a ouvir, as finais. Se quiserem. Já não será, porque já estamos em época de finais, existe ali um timing para os jogadores se apurarem, mas está na altura de assistir às finais, está na altura de ver os melhores a jogar. E pronto, e depois em outubro teremos o Mundial de Carcassonne, onde o campeão nacional vai representar o país. Depois em novembro, o Carcassonne é sempre na Feira de Essen, não tem sido sempre na Feira de Essen, portanto é fixo. O Catan alterna um pouco mais, porque desde 2008 que já é feito num evento isolado. Este ano será em novembro, será em Malta.
Portanto, a temporada de qualificadores já terminou. Estamos em época apenas de definição de campeões nacionais, mas em 2023 tudo indica que vão estar de volta. Isto tudo começou com um evento único, depois passou para 6 qualificativas de norte a sul. Este ano já foram 26 de Catan e 25 de Carcassonne, portanto a probabilidade de terem uma qualificativa bem pertinho é bastante forte, porque elas decorrem mesmo de norte a sul do país, litoral e interior. Há de tudo um pouco, portanto quem for um grande jogador de Carcassonne e um grande jogador de Catan certamente tem uma oportunidade para o mostrar. Ótimo. Portanto, malta, isto que o Ricardo está a referir não é uma realidade paralela. Isto está a acontecer, procurem, e para o próximo, se tiverem interesse, então no próximo ano vejam quando é que começa para se poderem inscrever. E é gratuito, João, e é gratuito, pronto. que é outra Ótimo, maravilha. ótimo. E inclusivamente depois, claro, há as nossas despesas de deslocação para os campeonatos, tudo bem, mas quem vai lá fora depois vai com os voos pagos e outras contrapartidas, que, por exemplo, em termos de Catan, é voo, estadia, pensão completa, passeios, animação, é absolutamente viver à grande, 3, 4 dias, tal como o anúncio de 2010 dizia. Parece interessante. Olha, falaste em trazer alegrias, que os portugueses gostam de alegrias. Falando em alegrias, se olharmos para o ranking do Mind Sports Olympiad, atualmente estás no 35º lugar. Em pelo menos, olha, eu tentei contar e contei pelo menos 2100 posições. Não consegui andar mais para a frente, não sei o que é que aconteceu, se calhar há mais, mas 35º lugar em 2100 no mínimo, já é muito bom, portanto é uma alegria. No entanto, isto não é do nada. Em 2018, Ricardo, tu, numa entrevista que deste à agência Lusa e que está no Sapo, disseste, ou pode-se ler, treinas jogando também contra ti próprio, numa dedicação que chega até 6 horas diárias. É este o segredo para estar a este nível de campeão e já agora, com uma alegria, a tirar fotografias com o Presidente da República a segurar no Catan e nós estamos a mostrar a foto aqui a quem está a ver-nos no YouTube. É este o segredo? Ter sorte dá muito trabalho, dizia um conterrâneo meu, e portanto sim. Muito bem. É muito o querer superar-se, o querer melhorar cada dia, o achar que nunca está suficientemente bom e ter um sonho a conduzir-nos, sim, sem dúvida que é isso. De qualquer das formas, João, esses 30 e qualquer coisa lugares têm um valor bastante extra aqui pessoalmente, porque portanto já existiram 25 edições, eu só participei em 4 e portanto essas medalhas são em 4. E esse ranking que tem 2000 e qualquer coisa até que chegaste, tem perto de 10.000 e só contam aqueles que ganharam alguma medalha. Atenção, isso não é um ranking de todos os que participaram. Portanto, é um ranking bastante grande e ele está organizado primeiro tudo por medalhas de ouro, depois por medalhas de prata e depois por medalhas de bronze dentro de cada uma delas. Sim, claro, fico muito contente por mim se soubesse e se tivesse tido capacidade financeira, porque cada aventura dessas custa uns milhares. Tinha participado muito mais e se calhar havia aí mais uma ou duas ou três ou quatro, não faço ideia. Creio que neste momento são 27, não é? Em 4 edições. Desculpa, estás-me a perguntar a mim, 27? Sim, atendendo a que tinhas visto, eu não tenho a certeza, mas desculpa, não tenho aqui aberto, mas vi só o posicionamento. Eu vejo ao mesmo tempo, mas creio que sim, que são 27. Muito bem. Olha, Conta, João. Tu também nessa mesma entrevista referiste que o ambiente familiar é uma grande ajuda. O que é que querias dizer com isto? O ambiente familiar é uma grande ajuda. Queria dizer que tenho uma esposa de sonho e uma filha adorável e com capacidade para jogar extraordinária, que são melhores jogadoras que eu e me obrigam a superar dia após dia. Elas ganham-te nestes jogos que tu és campeão mundial? Ganham-me frequentemente. É, não. Dizer que não me ganham não é bom, até porque como é que eu explico isto? É no perder que se aprende mais
e muitas das vezes eu parto para um jogo já fazendo-me definindo um caminho inicial para experimentar se ele funciona, sabendo à partida que não vou estar apto por natureza a discutir a vitória. Porque quando experimentas um caminho alternativo, do pior mato sai o melhor coelho. E é assim que consegues às vezes descobrir coisas, formas alternativas de jogar que fazem a diferença e que mais facilmente te levam à vitória do que o caminho tradicional. Para quem estiverem... Portanto, sim, ganham-me bastantes vezes. Ganham-me bastantes Ótimo, vezes. ótimo. Senão também não ia ter graça, não era? Se tu estivesse sempre a ganhar. Vamos deixar os links para a Mind Sport Olympiad e para o ranking também na descrição, para quem tiver interesse e quiser explorar e perceber melhor o que é que implica e o que é que compõe este ranking. Pois, Ricardo, depois de tantas vitórias, do perfil tão interessante, o ranking, o que é que vem a seguir para ti como um jogador competitivo? Pareceu-me que há pouco estavas a lançar um tease. Não, portanto é uma vontade enorme participar, portanto gostaria de voltar a Londres, à Mind Sports Olympiad, gostaria de ver se ganhavam os wildcards para voltar ao Mundial de Catan, para voltar ao Mundial de Carcassonne, fora do circuito nacional de competições, para não tirar a lugar a nenhum outro português. É uma vontade enorme, é uma vontade de jogar e de competir, que acaba por nos alimentar, que nos dá forças para seguir a cada dia, para continuarmos com um objetivo. Eu gosto imenso de montanhas russas, portanto jogar jogos de tabuleiro para mim é outra forma de obter sensações fortes e uma adrenalina a alimentar, a correr nas veias como o clã que corre no sangue mesmo ali à grande. Não sei, eu quando estou a fazer a arbitragem de um jogo está-me a apetecer mais trocar a t-shirt e sentir-me do outro lado. Sai daí, deixa-me jogar. A jogar. Sim. É mesmo, é aquele treinador que salta do banco a dizer como é que é. A diferença é que muitas das vezes quando somos treinador desportivo é quando o nosso corpo já não reage da mesma forma e a questão aqui está é que eu continuo a sentir-me tão apto quanto anteriormente e portanto tenho uma enorme vontade de jogar e daí ajudar também as pessoas que querem jogar e participar, porque esse momento da partilha também é muito importante. Mostra-nos outros valores e dás continuidade ao teu trabalho e hoje em dia inclusivamente gosto muito de tentar explicar todos os truques e mais alguma coisa, nomeadamente à minha filha, porque as capacidades dela são naturais, não é? Ela vive no mercado desde pequenina, não é? Como podemos dizer assim, portanto ela sabe da venda do produto. Inerentemente, ela cresceu no meio disto. Minha filha no carrinho bebê já ia para as convenções nacionais, muito pequenina já andava lá no meio. Portanto, sim, há uma grande vontade de participar nas competições e de levar os meus comigo também. Obrigado, Ricardo, pelas partilhas. Entramos já na fase final da nossa conversa. Nós reservamos sempre uma surpresa para os nossos convidados. Temos uma rubrica que chamamos Over and Under, em que vou-te dar alguns temas e aquilo que gostava de ouvir da tua parte seria a tua opinião se esses temas estão over ou under. Over no sentido em que já está demais no mercado, já é um exagero tudo o que existe, ou under, que podia existir ainda mais, ou faz falta mais desse tema. Por exemplo, Kallax até ao teto em background. Over ou under? Under. Under. Devia ser mais ainda. Ok. Sim, senhor. Quando houver Kallax dispersas pelas ludotecas de um país inteiro, vai haver uma população muito mais culta, divertida, satisfeita e apta a jogar. Porque jogos de tabuleiro são cultura
e cultura acessível, lúdica, salutar e ao alcance de todos. Esteticamente fica bonito, não é? Não tínhamos nada combinado, mas temos um background a condizer. Sim. Sim, esteticamente. Eu trazia esta pequena provocação porque encontrei o teu vídeo da Devir Argentina, um vídeo que está na internet, em que mostras também um bocadinho da tua casa e via-se que tinhas muitas Kallax até ao teto. Não sei se ainda é o mesmo ou não, mas pronto. Jogos colaborativos. A casa é a mesma. É mesmo. Jogos colaborativos. Under ou... Oh, rapaz. Perguntas à pessoa errada. Gosto muito do processo, gosto muito de os ver, gosto muito de os explicar, gosto pouco de os jogar. Preciso daquela adrenalina que eles não me proporcionam. Agora, fico de boca aberta quando vejo a mecânica de um Pandemic, de um Ilha Proibida, de um Tripulação, porque acho que, de facto, a ideia por detrás é maravilhosa. Como instrumento de team building, são incríveis. Não me satisfazem, mas aqui vês imensos jogos co-op, inclusivamente um dos jogos do momento, o Paléu, que se seguiu à tripulação. Portanto, eles estão aí. Agora, não são tão para mim. De qualquer das formas, estão a ser cada vez mais. Eu creio que talvez em breve passem a ser over. Acho que te adiantaste, porque tenho a certeza que alguns dos nossos ouvintes já tinham parado o vídeo, já tinham feito zoom e já estavam a ver se não havia aí um cooperativo por trás. Portanto, adiantaste. Muitos. Tenho aqui um deste lado que a minha filha gosta imenso, que é o Mini Diversity. Estamos a tentar salvar ali um resort e umas espécies marinhas. E de facto é muito engraçado. Eu acho que um jogo cooperativo que se joga em 5, 10, 15 minutos faz bem a toda a gente. Muito bem. E worker placements? Worker placements? Over or under? Oh, rapaz. Para mim será toda a vida under. Isso é como perguntares a seleção nacional: queres que continue a ganhar ou queres que comece a perder? Acho que todos nós vamos dizer que quer ganhar, não é? É aquilo que mais gosto, João. É aquilo que mais gosto. Daquele top 5 que te dizia, se calhar 4 são worker placement. E aliás, é a mecânica que fez a mudança radical no Garum. Portanto, acho que dentro das mecânicas é das mais giras, se não for a mais gira. A minha favorita é Chain Reaction. Quando associada ao worker placement, é uma coisa deliciosa. É a mecânica por trás de Bitoku, por exemplo. Portanto, okay. Adoro worker placement. Se tiver chain reaction, wow. Kickstarters? Over. Over porque o período experimental da multidão já começou a passar. As desilusões começam a ser muitas e quando chegamos à loja está lá a mesma coisa mais barata. Pois é. Portanto, atenção. Experimentar, toda a gente foi experimentar, mas nos bons produtos continuará a valer a pena, mas acho que já foi inundação a mais. Ok. Cones no sentido de Leiria, Con, Viena, Con. Cones, convenções. Under. Há espaço para muito mais. Muito mais e muito mais gente. Se fores reparar, por exemplo, numa Alemanha, toda a Santa Terrinha tem uma convenção. Portanto, atendendo aqui, sabemos que são realidades diferentes, não só em nível monetário, como o tamanho da população, como a cultura dos jogos de tabuleiro instituída há mais tempo, também o clima propicia isso, mas sem dúvida que temos capacidade para muito mais, até porque, de certa forma, elas também já foram mais. Portanto, se já foram mais e havia espaço para todas e para crescer, portanto, se reparares, houve muitas outras que existiram face às que hoje há e que fazem falta, claro. Eu acho que sim, acho que fazem falta, porque inclusivamente nós não só as fazemos, como as fazemos bem. Nós, atenção, nós portugueses, não estou aí incluído, e portanto, sem dúvida, under. Por último, miniaturas.
muito bonitas quando os outros as pintam, portanto, para mim, nem over nem under não me toca. Tenho muitos jogos com miniaturas, gosto de os ver, gosto de as ver pintadas. Não vou jogar um jogo por ter miniaturas, também não vou pintar um jogo que tenha miniaturas por pintar. Dá gosto um jogo de vez em quando com miniaturas. Não é a minha praia, já vi que é a tua, basta olhar aí para o teu background. Não me choca, mas gosto. E atenção, um jogo com ótimas miniaturas atrai muito mais. E tenho aqui muitas obras que mereciam que as miniaturas estivessem pintadas. E atenção, o meu forte não é nem de perto nem de longe miniaturas. Tenho aqui um que tem umas miniaturas espetaculares. Vou tirar aqui a caixa. Vou-te perguntar se conheces. Conheces este? Não. Ok, tem umas miniaturas brutais. Se fores ver ao Board Game Geek, as pessoas fazem miniaturas com muito detalhe e todo este saco enorme de miniaturas tem umas bases coloridas. O jogo é bom e as miniaturas são ainda melhores. Ok. Obrigado. Infelizmente é todo o tempo que tínhamos. Estiveram a ver Dice Talks, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro, e o meu nome é João Silva, e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado. E não se esqueçam, podemos continuar esta conversa muito interessante nas redes sociais, e por isso não se esqueçam de deixar os vossos comentários no YouTube, Facebook, Instagram, Discord, onde quiserem, pois estamos em todo lado. Também podem ver tudo o que nós fazemos no nosso site, o dicecultural.org. Se gostaram desta talk, então não se esqueçam de fazer um like, subscrever, colocar o sininho, para não perderem nada do vídeo, nem deste, nem de outros vídeos que iremos fazer no futuro. E se gostaram mesmo muito, não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e nos ajudarem a chegar a todos eles. Um obrigado muito especial ao Ricardo, o nosso fantástico convidado. Levámos aqui boas dicas para um dia explorar uma via de criador de jogos ou de jogador profissional. Quem sabe, Ricardo, não ajudaste hoje a inspirar mais ou os próximos Ricardo Gomes. O que achas? Quem me dera. Pode ser que sim. Mas se simplesmente levei alguém a participar pela primeira vez nos nacionais ou a experimentar a criar o seu primeiro jogo, ficarei extremamente agradecido. Espero que sim. Obrigado pelo convite, João. Foi um prazer estar aqui convosco. É sempre muito gosto ajudar as iniciativas da DICE Cultural, que são extremamente louváveis e de interesse nacional. Bem, e relembro a todos que a DICE Cultural continua a lançar mais conteúdo escrito, podcasts e vídeo, por isso se quiserem juntar a nós nesta exploração contínua e divertida deste fantástico hobby, podem enviar a vossa candidatura para hr@dicecultural.org. A todos aí em casa ou onde estiverem a ver-nos ou a ouvir-nos, obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio e boas gatanas, malta!